dose, teor desejado, menos o teor da análise, vezes capacidade de tampão. Se for uma área irrigada, você ainda multiplica esse nível crítico por 1,4, tá? Então, esse nível crítico aqui, ó, dessas duas colunas, se for irrigado, você multiplica por 1,4. No nosso caso aqui é sequeiro e é resina, então a gente vai pegar esse valor de 20 mesmo. Para a primeira análise, para o primeiro piquete, a gente tem lá fósforo a 13, né? Então, ó, é 20 menos 13 multiplicado pelo fator de resina, que é 6. Tá? Então, vou colocar aqui no PowerPoint para vocês verem. 20 menos 13 vezes 6, que a gente viu lá, né? Vai dar 42 quilos por hectare de P2O5. Aqui eu não vou colocar o 2 embaixo, né? Como é a fórmula química certinho. Não dá tempo da gente deixar bonitinho, mas vocês entendem, né? Que isso significa o P2O5, o 2 é embaixo, o 5 também é embaixo, né? Não preciso ficar falando, né, pessoal? Só para vocês saberem. E o piquete 2, a gente tem lá 20 menos. O piquete 2 está com 12 de fósforo em resina também, só que o fator dele muda, porque ele está numa outra faixa de argila aqui. Enquanto o piquete 1 está nessa faixa de 16 a 25, o piquete 2 está em 26 a 35. Então, o fator dele, ó, é 10, tá? Porque ele tem mais argila, então ele vai fixar mais fósforo, então a gente tem que jogar mais fósforo para poder matar essa fome aí primeiro. Só conferir. Ah, aqui é 8, tá, gente? Desculpa, ó. Coloquei como 6, mas é 8. Já tô fazendo bobagem aqui. 56. Corrigindo aqui, tá? E o piquete 2, 20 menos 12 vezes 10. Então, a gente tem 80. 80 quilos por hectare de P2O5. Beleza? Beleza. Aí, para o piquete 1, a gente ainda vai ter correção de potássio, né? Então, como é que faz a correção de potássio? A gente vai pegar, qual que é o tamanho da letra aqui? 60. A gente vai pegar a CTC, então é só o piquete 1 que precisa de correção de potássio. A CTC dele é 6,36 vezes. Vamos corrigir para o mínimo, tá? Como ele tem uma textura média, vamos fazer só a correção para 3%. Depois ainda vai entrar com a extração, né? Então, a CTC vezes 0,03%, menos o que tem na análise de solo, que aqui no caso é 0,15, vezes 1.600, tá? Esses 1.600 também tem lá no curso explicando, mas leve em conta a transformação do potássio de centimol para miligramas por decímetro, certo? Depois de miligramas para decímetro para quilos por hectare e também de potássio sozinho para K2O, e ainda tem um fator aí de eficiência do potássio, tá? Do fertilizante, que como tem a questão de perda, né, por lixiviação, enfim, que o potássio é muito móvel, tá? Então, é considerado tudo isso dentro desse fator de 1.600, que é um fator utilizado pelo professor Witt, da Exalc, beleza? Da USP. Então, é o mesmo fator que eu utilizo. Então, 6,36 vezes 0,03 vai dar 0,191, tá? Que seria o nível ideal do potássio, né, dentro dessa análise. Menos 0,15 que tem na análise de solo, a gente tem 0,041 vezes
1.600, que vai dar 65,28 quilos por hectare de K2O. Então, já vai sair em K2O, quilos por hectare, tá bom? Então, vá anotando aí. E aí, a gente vai precisar para o piquete 2 de correção de cálcio e magnésio, certo? A gente vai precisar de cálcio e magnésio. Então, vamos lá. Aqui, ó, tem também a recomendação de calagem baseado no teor de cálcio e magnésio. Aqui, ó. Então, vamos lá. CTC do piquete 2, CTC está aqui em 5,2. 5,2 vezes cálcio 0,5 vai dar 2,6, tá? 2,6. Menos o que tem na análise, então menos cálcio que tem na análise, que aqui no caso é 2. A gente vai precisar colocar 0,6. Vezes esse fator aqui também já está englobando passar o cálcio de centimol para miligrama, de miligrama para quilos por hectare e de cálcio sozinho para KO, né? Óxido de cálcio. Então, tudo isso está incluso aqui nesse fator e toneladas por hectare também está incluso, tá? Transformar depois para toneladas por hectare. Então, vezes 0,56, no curso tem a conta para vocês, tá bom? Vai precisar de 0,33 toneladas, arredondando aqui, 0,34 toneladas por hectare de óxido de cálcio, que dá 340 quilos, tá? O calcário que o Armando me passou, ele tem 25% de óxido de cálcio. Então, a gente vai dividir, tá? Esse 0,34 toneladas por 0,25. Que isso, ou seja, a gente está considerando que 0,34 toneladas é 25% do calcário que a gente quer jogar, né? Isso vai dar, então, 1,36, tá? 1 tonelada, 36. Beleza? Se a gente for pensar, então, no teor de cálcio, a gente vai precisar desse calcário que ele me mostrou aqui, 1,36. Como a gente está fazendo isso diretamente com óxido de cálcio, a gente não precisa do PRNT nessa conta, porque o PRNT, ele leva em consideração justamente o teor de óxido de cálcio e de óxido de magnésio para chegar nesse valor aqui de PRNT. Por isso que quando a gente faz a recomendação por saturação de bases, a gente precisa ajustar de acordo com o PRNT. Mas como a gente está fazendo a recomendação direto por óxido de cálcio, direto por óxido de magnésio, a gente não precisa utilizar o PRNT nessa conta, certo? Então, vamos ver agora por magnésio, tá? A gente chegou nesse valor por cálcio, vamos ver por magnésio. 5,2 vezes 0, vamos colocar o nível máximo de magnésio também, que é 20, tá? Deixa eu ver aqui na fórmula. Aqui tá considerando 0,17, mas vamos considerar o nível máximo, que é 20, tá? 5,2 vezes 0,20 é igual a 1,04, menos o magnésio que tem na análise, que aqui no caso é 0,6, multiplicado por esse fator que igual o cálcio, tá incluso todas aquelas contas de transformação. Então, vezes 0,404, a gente tem que vai precisar de 0,18 toneladas de óxido de magnésio, tá? 18 toneladas de óxido de magnésio. A gente viu, o Armando passou lá, que as garantias de óxido de magnésio é 15%. Então, a gente pega 0,18, que é o que deu aqui arredondando, né? Dividido por 0,15. Você já está fazendo isso, você já está considerando diretamente que esse valor corresponde a 15% do seu calcário.
Isso vai dar uma quantidade final de 1,2 toneladas por hectare desse calcário. Então, olha que beleza, um valor muito próximo, né? Esse calcário está num balanço muito bom para essa área, que para cálcio vai precisar de 1,36, para magnésio iria precisar de 1,2. Então, você pode utilizar o valor maior, que é de cálcio, e você pode arredondar isso para 1,4. Então, no piquete 2, Armando, vocês vão ter que entrar com arredondando 1,4 toneladas por hectare para correção de cálcio e magnésio. E como 20 a 40 tá ok, vocês não precisam incorporar isso, tá? Então, só jogar a lanço também, sem problema, já que também vai partir para plantio direto depois. Então, de cálcio e magnésio a gente já resolveu, tá? Não precisa se preocupar, já resolveu lá para o piquete 2. Agora vamos para os cálculos de extração, tá? Tem uma outra tabela aqui, dados da cultura. E a gente tem aqui, ó, aqui tem o dado de extração total, então levando em conta a raiz, folha, o grão e tudo mais, que o milho extrai a cada tonelada. E a gente está falando que 50 toneladas de milho silagem, que é o que eles querem, equivalem a 9 toneladas de milho grão. Aqui é milho grão, tá? Que está considerando. Então, 9 toneladas de milho grão vai extrair, como a gente tá, o nitrogênio, como eu estava explicando no começo da aula, quando a gente faz uma recomendação normal, a gente utiliza só o dado de exportação do nitrogênio, tá? Por quê? Porque já tem nitrogênio lá no solo, através da matéria orgânica, né? Então, a gente não tem como estimar o nitrogênio do solo. Então, como a gente não tem como estimar, normalmente a gente usa o dado de exportação. Porém, como aqui foi uma área onde foi gramínea, tá? Uma área que a matéria orgânica está baixa, então, ó, leva isso em consideração. Por isso que é importante saber o histórico da área, tá? A gente sabe que foi gramínea, que a matéria orgânica está baixa, enfim, pode ser que esteja um pouco compactado. Então, a gente vai levar em conta, nesse caso, como é silagem, né? Você vai tirar toda a planta dali, não vai voltar nada para o solo. A gente, em vez de considerar a exportação, que normalmente é considerado para o nitrogênio, a gente vai considerar extração, tá? Então, 9 toneladas, né? Aqui, para 1 tonelada, é 21,1 quilos. Então, a gente só multiplica esse número por 9 e a gente chega lá que vai precisar de 189, ou melhor, arredondando para 190 quilos por hectare de N, tá? Isso tanto para o piquete 1 quanto para o piquete 2. Agora a gente já está fechando a nossa recomendação total, tá? Fósforo. Aqui o fósforo, como ele estava um nível abaixo do crítico, a gente também vai pegar a extração. A extração total da cultura, ainda mais porque é silagem. Então, 9 toneladas também vezes 5,6, a gente tem 50,4 quilos por hectare de adubação de manutenção para P2O5. Aqui já está em P2O5, tá? Lembrando disso. Aí, para o piquete 1, a gente calculou lá 56 quilos de P2O5. Então, a gente vai somar 56 mais 50 de manutenção, que no final vai dar 106 quilos por hectare de P2O5. E o piquete 2, a gente viu lá que a correção, voltando aqui, né, só para vocês verem, a correção do piquete 2, a gente encontrou lá que precisa de 80 quilos por hectare de P2O5, certo? 80 quilos. Mais os 50, arredondando aqui, de P2O5 da manutenção, vai dar pra gente, então, 130 quilos por hectare de P2O5, tá? Então, o nitrogênio é igual para os dois, piquete 1, piquete 2. E fósforo vai ter essa diferença porque entram a adubação de correção, tá? Que ficou diferente para os dois, tá? Aí vamos ver o potássio, que aqui também tá em K2O, beleza? Então, ó, para milho,
27,3. Então, 27,3 vezes 9 vai dar 245 quilos por hectare. É bastante, hein, gente? É bastante, ó. O milho, ele consome bastante potássio, né? Você vê que ele exporta 9,4, mas fica bastante coisa na palhada, né? 27,3 é a extração total. Então, deu 245. No piquete 1, a gente teve ainda uma quantidade de correção que foi, vamos verificar lá, 65,28. Então, 245 mais 65,28. 310 no piquete 1. E no piquete 2 não precisou de correção. Então, no piquete 2 fica 245 mesmo, que é só adubação de manutenção, tá? E aqui no caso do potássio é a mesma coisa. A gente normalmente, mesmo quando o nível do solo está crítico, está abaixo do nível mínimo, a gente utiliza exportação de potássio, tá? Porque o potássio, se você jogar às vezes muito, não tiver condição de parcelar, ele acaba criando um efeito lá de salinização. Como ele é muito móvel no solo, pode perder, né, por lixiviação, dependendo da textura. Mas, nesse caso, como é silagem, milho para silagem, a gente vai utilizar o valor total, tá bom? Mas esse valor aqui, como deu um valor alto de K2O, a gente provavelmente vai ter que ver a melhor maneira de parcelar isso, tá? Para não ter um efeito de salinização ou para não perder tanto por lixiviação, já que o solo é de uma textura média. Então, a gente já viu lá nitrogênio, fósforo e potássio. Cálcio e magnésio só vai precisar entrar para o piquete 2, que a gente calculou lá 1,4 toneladas desse calcário aí que ele passou, tá bom? Ok, então a gente já viu os macronutrientes. Enxofre não vai precisar de correção, tá? Mas é interessante, se tiver oportunidade, colocar algum fertilizante que tenha algum cheirinho de enxofre, porque como a gente não vai precisar entrar com gesso, né, seria importante entrar com essa quantidade aí para manutenção, que daria 9 vezes 4,3, 38 de enxofre, 38,7 quilos por hectare de enxofre, tá? Então, na hora de escolher o fertilizante lá, se puder optar, né, por um super simples, alguma coisa que tenha um cheirinho de enxofre, melhor, beleza? Micronutrientes. Não vai precisar de correção, a gente viu lá que eles estão no nível adequado. E, então, a gente só vai multiplicar 9 por esses valores aqui. Então, por exemplo, boro, 9 vezes 0,0032 vai dar 0,029. O que multiplicado dá 28,8 gramas por hectare. É muito pouco, né? 28,8 gramas, tá? Quando dá uma quantidade bem pequenininha assim, né? Que normalmente os micros eles vão mais quando o solo está muito carente. Quando o solo está bem nutrido de micronutrientes, raramente você precisa fazer uma incrementação, porque o que tem no solo já é suficiente para suprir também a extração da cultura, tá? Então você avalia, às vezes você consegue fazer uma aplicação foliar aí que tem um pouquinho de cada um dos micronutrientes, é suficiente. Então é mais importante você corrigir eles no solo do que fazer a manutenção, porque normalmente a manutenção para as culturas em geral pede muito pouquinho. Então, se os micronutrientes estão bem no solo, você não precisa se preocupar em fazer uma complementação via foliar, tá? Que nem, ó, cobre vai dar 9 vezes 0,0012 e transformando isso em gramas vai dar 10 gramas por hectare. Então, não compensa entrar com isso, né? O que tem no solo já supre, tá bom? Então, como a gente vai passar do horário, não precisa fazer
Não vou fazer os outros exemplos aqui, porque a gente não vai precisar, nesse caso, incrementar com micronutrientes. Beleza? Então, a gente já viu lá o nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre, tá? Os micronutrientes não vai precisar. Então, qual que é o ideal, né? Aqui a gente tem a maior quantidade que vai precisar é de potássio. Então, ó, se a gente for fazer a relação de 310, né, que é o do piquete 1, para 106 de P2O5, que é do piquete 2, a gente tem uma relação de quase 3, né? Então, seria interessante a gente pegar uma fórmula que tivesse também potássio, né, no NPK, não pegasse uma fórmula assim, só de fósforo, né, com baixo potássio. Seria interessante pegar uma fonte que tivesse um potássio mais elevado, para a gente ter a oportunidade de entrar com esse potássio na base também e parcelar também, né? O que não for na base vai um pouco a lanço. E na hora de escolher os fertilizantes, pessoal, não tem uma coisa, não tem uma regra certa. Essa é a mais acertada. Tem um estudo do que é melhor em relação a, por exemplo, esse caso aqui que vai precisar de muito potássio, o melhor vai ser parcelar. Então, quanto você puder ter um pouquinho dele na base, né, e um pouquinho dele em formato de KCl, por exemplo, melhor, tá? Então, não tem uma recomendação ideal, assim, qual que é o fertilizante ideal, o máximo, 100% que eu vou... Não, depende da situação sempre, tá? Então, nesse caso aqui, tem várias modalidades, e várias podem ser boas, então, né? Uma pode ser tão boa quanto a outra, tá? Escolha de fertilizante. Então, aqui, por exemplo, como a gente vai entrar com uma quantidade considerável de fósforo, vamos pegar uma formulação aí que vai precisar, que vai ter fósforo e também uma quantidade boa de potássio, tá? Então, vamos escolher aqui, ó, que também vá nitrogênio, né? Ó, vamos pegar essa aqui como exemplo, 8,24,12, tá? A gente vai precisar lá do piquete 1, piquete 2. Piquete 1, a gente vai precisar de 310, dividido por 24%, que é o que tem o 8,24,12, vamos precisar de 441, tá? Lembrando que é uma área de silagem, então é mais exigente em fertilidade, por isso que tem uma quantidade maior de fertilizante, tá? E o piquete 2, 130, dividido por 0,24, 541. Então, uma diferença aí de 100 quilos do fertilizante. Vamos arredondar, né? Vamos colocar 440 e 540. Não tem porquê esse 1 aí. Ok, tá? Então, a gente viu aqui de fósforo, baseado no fósforo. Isso vai nos fornecer 440 quilos vezes 0,12, que é a porcentagem que tem de potássio aqui, ó, 0,12, vai fornecer 52,8 de K2O. Então, já vai fornecer 52,8 que a gente tira do valor lá, que a gente vai precisar de KCl também, tá? Então, essa quantia aqui de 440 já vai fornecer 52,8 de K2O e 540 vezes 0,12 já vai fornecer 64,8 de K2O. Então, na hora da gente pegar o KCl lá, a gente vai excluir esse valor, tá? E de nitrogênio, já vai fornecer 440 vezes 0,08, que é 8%, 35,2 de nitrogênio. E 540 vezes 0,08 vai fornecer 43,2 de nitrogênio no piquete 2. Tá, escolhi isso daqui. Vou escolher uma aplicação de KCl para o K2O, tá? Então, lá, o piquete 1, eu tenho que a quantidade total foi 310, menos o que esse NPK vai me dar, que é 52,8, vai dar 257 quilos por hectare de K2O. Dividido por 0,60,
que é a porcentagem de K2O que tem no KCl, eu vou precisar de 428, ou vamos arredondar para 430 de KCl, tá? 430 de KCl. E no piquete 2, eu preciso de 245 menos 64,8 que o outro fertilizante vai me dar, 180,2 de K2O, dividido por 0,60, que é quanto o KCl tem, né? 60% de K2O, vai dar 300 quilos de KCl. E aí o nitrogênio, vamos pegar um exemplo fácil aqui, que é a ureia, que é 45%. Não tô falando que é a melhor opção, tá? É só para vocês entenderem o raciocínio aqui. Dependendo do como você vai aplicar, né, o equipamento que você tem, depois teria que avaliar isso. Mas a gente viu lá que de nitrogênio vai precisar de 190 para o piquete, tanto para o piquete 1 quanto para o piquete 2. Menos 35,2, 154,8, dividido por 0,45, que é os 45% de N que tem na ureia, vai dar 344 aqui de ureia para o piquete 1 e 190, que é o que a gente calculou lá de manutenção, menos 43,2, vai faltar 146,8 de nitrogênio, dividido por 0,45, que é a garantia, de novo, estou repetindo sempre, que a garantia de nitrogênio na ureia, a gente vai precisar de 326 quilos por hectare de ureia. Aí isso arredonda, né? Você arredonda para 345 e aqui você arredonda para 330, tá? E aí no final a gente chegou nesse valor. E de calcário a gente vai precisar de, só no piquete 2, né? De 1.400. Aqui, 1.400 quilos de calcário. Beleza, pessoal? Então, ó, a gente fechou a recomendação aqui. A gente fechou a recomendação em, se fosse utilizar esses fertilizantes, para o piquete 1, 440 de 8,24,12, 345 quilos de ureia e 430 de KCl. Esses 430 você pode parcelar ele, porque é um valor um pouco alto para aplicar de uma vez, né? Então você parcela ou no início do plantio, antes do plantio, tá? Pode, mesmo sendo um solo de textura, as pesquisas mostram que você pode aplicar ele antes do plantio sem problema. Aplica metade antes, depois vai entrar potássio junto no plantio com o 8,24,12 e depois um pouco quando o milho tiver um pouquinho maior, né, lá pelos seus 20 e tantos dias, quando ainda dá para entrar com maquinário, você aplica o resto desse parcelamento de KCl, tá bom? Então tem que parcelar, porque é uma cultura, ainda mais como é silagem, muito exigente, e esse potássio não vai voltar para o sistema, então, infelizmente, assim, tem que investir mais, né, nesse nutriente. E para o piquete 2, então, ficou 540 de 8,24,12, 330 de ureia, 300 de KCl, e 1.400 de calcário, tá? 300 de KCl já é uma quantia que até daria para você aplicar em cobertura, né? Já vi aplicações aí que não deu problema nenhum com essa quantidade. Então você poderia optar tanto aplicar em pré-plantio, né? E depois entra um pouquinho no plantio com o 8,24,12 de potássio, quanto você usa no plantio 8,24,12 e depois em cobertura esses 300 quilos por hectare de KCl. E aí, no caso do calcário, você pode aplicar por cima também, já que o perfil a gente viu lá que ele tá bom, né? Então você não precisa incorporar esse calcário pro piquete 2, certo? Eu não vou conseguir ver o preço disso daí, tá? Mas nas outras aulas a gente vai ter oportunidade de entrar na questão de cálculo de preço e tudo mais.